Sejam bem-vindos ao Nerdologia. Eu sou o Átila, biólogo, pesquisador e absolutamente irritado com os zumbidos de mosquitos. Hoje a gente vai ver o que é o ouvido absoluto. E independente de você ter ou não ouvido absoluto, você pode aproveitar o seu tempo e participar de graça do acampamento de canto da Music Dot. São 5 dias intensos de estudo de técnica vocal para quem nunca cantou dar o primeiro passo e soltar a voz. A gente vai falar sobre respiração, apoio para cantar, tipos de vozes, como afinar e muito mais com playback e material de apoio. Os dias são de 1 a 5 de junho, mas você só tem até o dia 31 de maio para se inscrever em musicdot.com.br/acampamento-d-canto, além de 10% de desconto em musicdot.com.br/promoção/nerdologia. Você agora tem essa oportunidade de estudar de graça com a Music Dot. Link no Saiba Mais. Imagina ouvir uma buzina ou uma chave caindo no chão e saber qual a afinação daquele barulho. Esse alarme de carro está afinado em Fá sustenido. Pois esse é o ouvido absoluto. O absoluto vem da habilidade de reconhecer as notas de praticamente qualquer som. A capacidade de algumas pessoas de identificar o tom de uma nota sendo tocada com até mais de 70 notas. Aliás, é uma capacidade que não depende só das notas musicais. Quem tem ouvido absoluto pode saber a nota musical de um som, como 2 pratos batendo, como a gente consegue olhar e identificar a cor deles. Reconhecem um tom como se a gente reconhecesse uma cor, como uma sensação distinta que pode ser reconhecida sempre e inclusive pode dar capacidades bem curiosas. Como Oliver Sacks conta em Musicofilia, para alguém com ouvido absoluto, ouvir uma música cantada ou tocada em uma afinação diferente pode ser bem estressante, como se de repente você entrasse num supermercado e encontrasse as bananas vermelhas ou as maçãs azuis. E o entomólogo finlandês Olavi Sotavalta sabia usar o seu ouvido absoluto muito bem. Ele classificou os insetos como as espécies de mosquitos pela frequência do bater de asas, e sem precisar contar quantas vezes o mosquitinho estava mexendo a asinha, mas sim se baseando na afinação do zumbido dos infernos que eles fazem enquanto voam. Como cada inseto tem asas de tamanhos diferentes, que batem em direções e velocidades diferentes, cada um deles tem um zumbido afinado em uma frequência particular. O Aedes aegypti, por exemplo, usa esse tipo de som para se acasalar e os machos fazem até uma dancinha que as fêmeas reconhecem, ouvem e respondem com barulhos. E os machos mais atraentes são aqueles que conseguem bater as asas em harmonia com a asa das fêmeas na mesma nota, como se estivessem cantando em uma versão pestilenta de Nasce uma Estrela. E sabendo reconhecer o tom de cada par de asa batendo, ele podia ir para um lugar, como a mata, sem precisar capturar os bichos e só de ouvir quem passava voando ao seu redor, sabia identificar as espécies e até se eram machos ou fêmeas voando ao redor dele. E para quem tem ouvido absoluto, a maneira como a gente pensa nas notas musicais é bem estranha para nós mortais. A gente precisa ver qual nota está sendo tocada ou ouvir outras notas para saber a relação entre elas. Para quem tem ouvido absoluto, isso é equivalente a alguém ter que comparar um objeto azul com outro vermelho ou amarelo para ter certeza se aquilo é azul ou verde. Fazer essa distinção entre as notas com facilidade pode parecer um super sentido, como se fosse uma visão de raio-x, mas não é um sentido novo que só alguns têm na verdade. A maioria das pessoas pode ouvir sons e tons, a gente só não sabe diferenciar qual a nota de cada um deles. O timbre é muito mais fácil, você sabe se a mesma nota foi tocada em um violino ou em um alarme. É uma habilidade muito rara na população, o ouvido absoluto como um todo, menos de uma pessoa em cada 10 mil tem ele. Só que é muito mais comum entre os músicos e chega a 4 em cada 100 profissionais. Isso pode ser uma facilidade genética que acontece em família, tanto que nas famílias de músicos é comum encontrar bastante gente com ouvido absoluto, mais do que na população normal. E faz sentido se essa propensão ajudar todo mundo que está na família a trabalhar com o que tem mais afinidade. Só que também parece ser o caso de que o treino é fundamental e músicos praticam justamente reconhecer notas. Eu até podia, por exemplo, nascer com ouvido absoluto, mas como eu não sei qual nota é qual, não teria como saber que eu tenho ele. E o treino pode ser algo tão importante que o ouvido absoluto é mais comum em países onde as línguas dependem do som que a gente usa para conversar, a fala, e pode ter muito a ver com o nosso sotaque. Parte do que a gente ouve depende da língua que a gente fala, porque os sons que a gente reconhece para transformar em palavras, os fonemas, dependem do repertório fonético da nossa língua. O havaiano, por exemplo, tem 11 fonemas, por isso tem algumas palavras que parecem repetitivas, como Honolulu ou Kamehameha, enquanto no português a gente tem 31, entre fonemas vocálicos e consonantais. E não é como se esses fonemas fossem fixos e fiéis toda vez que a gente repete uma palavra. Eu posso falar carro, 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 carro,
E em todo caso, você sabe que é a mesma palavra, mesmo a pronúncia mudando um pouquinho, toda vez que eu falei, a gente consegue acomodar essa variabilidade dentro do que a gente considera a palavra carro. Assim como um gato visto de frente, ainda é um gato parecido com visto de lado. Agora, se eu mudo o fonema do começo da palavra, como barro e sarro, você sabe que eu mudei a palavra. Parte do processo da gente aprender a falar é justamente isso, reconhecer os sons e internalizar quais são os fonemas que a gente mais usa e que podem mudar, sem mudar ou não, o significado da palavra. Agora, quem fala chinês ou vietnamita tem uma mesma palavra que pode ter até 6 tons diferentes. E os chineses e os vietnamitas têm uma proporção maior de pessoas com ouvido absoluto entre eles. Só que entre filhos de chineses ou vietnamitas que foram criados em uma outra língua, como falando inglês como a primeira, o ouvido absoluto é muito menos comum do que entre quem falava as línguas originais, como cantonês ou vietnamita. O que fez a gente perceber que provavelmente a maioria das pessoas nasce com a capacidade de desenvolver o ouvido absoluto, como acontece com quem cresce no Vietnã e na China, só que só aqueles que passam a infância treinando e dependendo dessa capacidade de distinguir muitos tons consegue reter a habilidade. Enquanto eu e você que crescemos ouvindo só o português, perdemos essa habilidade de reconhecer os tons que acabam só sendo usados em outras línguas e no português não. Essa ligação entre a língua e a música pode inclusive explicar muita coisa, não só de onde vem o nosso gosto pelas melodias, mas como a nossa fala se forma. E essa perda de habilidade que a gente não usa na infância de reconhecer certos sons ou certos fonemas ou certos tons, explica por que a gente tem tanto sotaque quando tentamos falar uma língua que usa fonemas muito diferentes. Do mesmo jeito que quem treina música logo cedo pode continuar reconhecendo os tons musicais sem dificuldade, enquanto eu e você, que crescemos sem treinar essa habilidade, deixamos de reconhecer qual que é a afinação de um mosquito voando. E nesse episódio aqui eu tenho 2 livros muito legais para recomendar. A Música no Seu Cérebro, do Daniel Levitin, que é um neurologista e músico, e outro é o Musicofilia, do Oliver Sacks, que é outro neurologista, mas que tratou músicos com várias alterações neurológicas. Os dois vão dar uma perspectiva bem legal sobre como o nosso cérebro entende e reconhece a música, olhando mais pelo lado da teoria musical, no caso do Levitin, e de relatos de pacientes, como o Oliver Sacks costuma fazer sempre. Agora, respondendo aos comentários do Nerdologia passado sobre notas musicais, obrigado pro Jonas Dollinger pela correção sobre o piano. Eu devia ter deixado mais claro que o que estava ali na tela era o ancestral do piano. O André Hipólito explicou sobre a origem do sistema temperado ocidental, com as 7 notas principais e as 5 notas de ajuste. Eu não tinha pensado na relação entre elas e o desenvolvimento da música ocidental por conta dos novos instrumentos e até o próprio sistema de notação musical. Obrigado pela dica. E Bruno, excelentes sugestões sobre as limitações da música ocidental e de outras culturas. Sobre a transformada de Fourier, a gente falou dela no Nerdologia sobre algoritmos de saúde para explicar como funciona a ressonância magnética, e eu não usei ela, mas ela é muito importante para o funcionamento do autotune, que foi um outro episódio. Muito legal pensar em como as ondas estão por trás de tantos fenômenos, inclusive bem diferentes. E terminando com uma tradicional pergunta: que outro tema musical você queria ver explicado por aqui para me ver desafinando?